Eu vi um vídeo bizarro e extremamente maldoso protagonizado por Michele Bolsonaro, porque no evento no PL ela pediu que uma deputada federal retirasse a prótese ocular que ela tem no olho, entregasse para Michele e a Michele pegou e colocou no bolso. Olha a situação, que constrangimento, que espetáculo grotesco, bizarro e de muita maldade vindo da Michele. Só que tudo isso tem um ar de espetáculo muito tradicional e corriqueiro de cultos religiosos. E não é à toa que nesse mesmo evento desse espetáculo bizarro da prótese ocular, Michele falou do seu desejo de disputar a presidência da República, mostrando que Michele vai fazer a introdução de elementos de cultos religiosos na política. Você vai colocar nos comentários, você acha que esse episódio de Michele mostra a maldade da ex-primeira-dama? O que você acha dela? Você acha que ela é uma forte candidata para 2026 e para liderar o bolsonarismo? Deixe seu like se você concorda comigo que o que Michele fez é uma grande maldade e se inscreva no canal. Esse evento bizarro, pessoal, grotesco e de muito mau gosto aconteceu em João Pessoa em um evento do PL Mulher, ou seja, era um evento político. E lá pelas tantas do evento, a Michele, como se fosse de fato uma pastora, chamou a deputada federal Amália Barros, que é a vice-presidente do PL Mulher. E aí a Michele solicitou que a Amália Barros retirasse a prótese ocular. Ela falou assim, eu acho lindo ver você sem a prótese, retire a prótese. Aí a deputada retirou a prótese, coloca a mão no olho, retira a prótese, entrega para Michele, coloca na mão de Michele. Aí Michele fecha a mão e coloca o olho da mulher, da deputada, no bolso. Colocou o olho no bolso. Pra que fazer isso? E aí, completamente constrangida, a deputada Amália Barros fala o seguinte, eu já deveria estar acostumada com isso, porque ela sempre me pede pra fazer isso, não sei porque eu venho de prótese aqui. E esse não foi o primeiro episódio. A primeira vez que Michele fez isso. No evento de filiação da Michele, né, que ela foi colocada como presidente do PL Mulher, ela já havia feito isso antes. E é uma maldade, pessoal, assim, extrema, porque ela transformou o evento político em um espetáculo bizarro, colocando a deputada Amália Barros como se ela fosse uma aberração circense, para todos verem ela sem a prótese no olho. Se a deputada quer se apresentar assim, ótimo, é uma questão dela, se ela se sente bem, se ela se sente mal, ela que se apresente do jeito que ela bem entender. Agora, a Michele falar para ela retirar o olho e depois colocar no bolso, foi um espetáculo, assim, muito corriqueiro nos cultos religiosos. Porque isso acontece, né? Chama lá a pessoa, vai com a prótese, expõe toda a vida da pessoa, né? Uma prótese na perna ou na cadeira de roda, expõe a pessoa, não, porque ele estava assim na vida, no álcool, na bebida, expõe para dezenas de pessoas ou até mesmo centenas de pessoas ali que estão presenciando aquele espetáculo para causar algum tipo de comoção. E foi a mesma coisa que Michele fez na filiação do PL, ou naquele evento do PL Mulher em João Pessoa. Esse show bizarro da Michele, que é o que tem que ficar muito bem entendido, foi uma introdução de elementos religiosos ou elementos presentes em cultos religiosos na política. Porque Michele Bolsonaro, ela não usa, isso tem que ficar muito bem compreendido, porque nós já estamos falando há muito tempo e ela começou a fazer aquilo que nós estamos falando. A Michele, aquilo que falávamos, a Michele, ela não usa a religião para ascender politicamente. Ela não usa a religião para fazer política, como por exemplo o Marco Feliciano faz. Usa a religião para conseguir votos. A Michele não faz isso. Mas como não? Não, ela não faz. Porque para o Marco Feliciano, por exemplo, religião é uma coisa, política é outra. Então ele usa a religião para conseguir votos ou para crescer politicamente. A Michele não faz essa distinção. Para Michele, política e religião é uma única coisa. Eu não sei se ela já tinha esse pensamento antes ou se ela foi adquirindo esse pensamento à medida que ela foi sendo introduzida na política, mas as duas coisas são a mesma. Não é algo diferente, é algo com hífen. Política, hífen, religião, ou seja, é a mesma coisa para Michele. E é por isso que eu falo para vocês que Michele é a grande expoente do bolsonarismo, porque o bolsonarismo se transformou em um movimento político religioso e não um movimento político que faz uso da religião, como Feliciano e outros pastores. É a mesma coisa. E de todos os candidatos que estão disponíveis ou agentes políticos, Michele é aquela que melhor consegue entender esse movimento.
como Nicolas Ferreira também consegue. Nicolas Ferreira, o deputado federal que tem feito ataques assim grotescos contra as minorias, fazendo uso da doutrina do André Valadão, e nós já explicamos esses ataques nojentos que ele faz à deputada Duda Salabert, link aqui no card. O Nicolas, ele também tem essa vertente do discurso político-religioso, político-religioso muito dentro dele. Tanto que, se você for entrar agora no canal do Nicolas, aqui na nossa plataforma, você vai ver que ele tem feito o que ele chama de 21 dias de oração pelo Brasil. São vídeos com integrantes famosos da comunidade cristã, neopentecostal, evangélica, inclusive o André Valadão fez parte disso, participou de um dia, desses dias de oração, na qual ele faz de 30 a 1 hora orações, pregações, sempre com o discurso político embutido ali. O discurso da doutrinação, o discurso anti-esquerda, o discurso preconceituoso, sempre ali está embutido. Por quê? Porque para essas figuras não existe mais distinção de política com a religião. É a doutrina do André Valadão. O André Valadão, aquele pastor que fez uso do Antigo Testamento para promover a perseguição a uma minoria. Essa é a religião do bolsonarista, é a doutrina do André Valadão, o cristianismo do ódio, o cristianismo que consegue tocar aquelas pessoas que são fracassadas na vida, como todo o bolsonarismo. Pessoas que tiveram problemas e não conseguiram resolver esses insucessos na vida e por isso têm um ressentimento. Já expliquei isso muito bem para vocês, link aqui no card. Só que esse movimento religioso é o próprio bolsonarismo, esse cristianismo do ódio. E se vocês acham que não existe, que o bolsonarismo não é um movimento religioso, é claro que é. Por quê? O movimento religioso possui dogmas próprios, o bolsonarismo possui interpretações próprias da Bíblia, o bolsonarismo possui. O que o André Valadão fez é uma interpretação própria. Deus fala para não matar, não roubar, não promover perseguição e amar o próximo. O discurso do Valadão não prega o amor ao próximo. Muito pelo contrário. Eles pregam um Jesus armado, um Jesus violento, o que não está presente na Bíblia. Mas eles têm essa vertente, inclusive possuem até uma igreja própria, que é a Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja do Valadão, que é frequentada por Michele, Damares, Nicolas Ferreira e afins. E foi muito interessante que justamente nesse mesmo evento do espetáculo bizarro, Michele Bolsonaro falou sobre o desejo de disputar a presidência da República. Exatamente no mesmo dia que ela faz essa introdução, transformando o espetáculo, introduzindo elementos de culto religioso, culto evangélico, em comícios políticos. Michele é a grande expoente do bolsonarismo, não é Tarcísio. Muitos têm falado sobre Tarcísio de Freitas, mas Tarcísio está com dificuldades para conseguir se deslocar do bolsonarismo radical indo mais ao centro. Isso pode ser até um desejo do Ciro Nogueira, do PP, para ter o Arthur Lira como vice-presidente. Mas isso aí é uma outra discussão. Eu vejo que Tarcísio não consegue imputar ou trazer esse discurso político-religioso como Michele tem. E o Tarcísio, ele pode se dar ao luxo de disputar a reeleição em 2026 para o governo de São Paulo. Então o Tarcísio ele pode estar sendo utilizado como uma blindagem para proteger Michele dos ataques que poderão acontecer caso ela se lance candidata justamente nesse momento. E é muito importante observar esse léxico religioso que Michele usa na política. O que significa o léxico? É um conjunto de palavras, expressões. Porque esse conjunto de palavras e expressões está muito presente no vocabulário das áreas periféricas, das regiões periféricas que justamente deram a vitória a Lula derrotando o Bolsonaro. Esse discurso de Michele, ele penetra nas periferias, dialoga diretamente, mesmo entre aquelas pessoas que não são religiosas, que não fazem parte de cultos ou que não possuem uma religião. Mas por quê? Porque é a conversa do dia a dia. Um exemplo é Inês Brasil. A Inês Brasil? Sim, a Inês Brasil. Inês Brasil, ao mesmo tempo que ela está cantando um funk proibidão, ela vem e introduz elementos ali da cultura crente ou da cultura evangélica nas suas palavras. O léxico da Inês Brasil é um léxico que ela extrapola, ela hiperdimensiona o léxico da periferia. Mas é exatamente isso. Você pode falar, Michele tem o léxico de Inês Brasil se você quiser debochar. Mas Inês Brasil não é uma figura das mais religiosas, mas ela tem um vocabulário muito, mas muito ali compatível com o das áreas da periferia. As expressões dela, a forma com que ela faz, é justamente isso que Michele também faz. Tá bom? Entenda isso. Entenda porque Michele é uma candidata fortíssima e ela tem a identificação, a identidade com esse público.